Esse bolo é um clássico que nunca sai de moda. É quase uma tradição familiar. E até quem não gosta de cenoura vai se lambuzar comendo esse bolo. Então hoje a gente trouxe para o canal, é claro, a mais fácil e melhor receita de bolo de cenoura super fofinho que vocês vão amar. Além de ser uma delícia, é super prático de fazer. É um bolo que impressiona e é feito em poucos minutos. Se você quer saber o passo a passo dessa receita, todas as dicas para fazer o bolo de cenoura perfeito, fica até o fim do vídeo que tem dica até o final. E já manda essa receita para quem ama bolo de cenoura. Não se esquece que aqui no canal tem vídeo toda semana, então já te inscreve e ativa o sininho e fica ligado para não perder nada dessa receita. Então, começando com as cenouras, chamei a minha ajudante para me ajudar a descascar as cenouras, mas ela teve que ser demitida imediatamente porque ela quis degustar todas antes do vídeo. Então, eu tive que colocar a mão na massa sozinha mesmo. E aí, gente, eu começo a descascar as nossas cenouras, tá? São 290 gramas de cenouras descascadas. Eu gosto também de cortar em rodelinhas para ficar mais fácil, para facilitar a vida do liquidificador. Porque a nossa receita é feita no liquidificador, super prática, super fácil. E aí eu peso na balança as 290 gramas de cenoura e já deixo tudo cortadinho e tudo preparado. Aproveitar e lembrar vocês que a gente tá com o nosso grupo, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, pra gente se aproximar aqui, compartilhar dicas, compartilhar receitas, indicar ingredientes e também utensílios. Então, se quiser fazer parte, já procura aí na nossa descrição e clica no link. Como vocês puderam ver, eu já separei a nossa farinha de trigo, que foram 240 gramas, e também já vou adicionar o nosso fermento para deixar os secos, já pesadinhos e separados também, que deixa tudo mais fácil, né? Então, adiciono aí 12 gramas, é praticamente uma colher de sopa. E aí, com o nosso liquidificador já preparado, eu vou começar pondo o óleo. E de óleo são 215 gramas. E eu gosto de pôr ele primeiro porque ele é líquido, então ajuda depois na hora de bater para não ficar assim os sólidos muito embaixo. E aí também adiciono o açúcar. E de açúcar, gente, eu tô usando 350 gramas de açúcar. Tá bem? Eu acho que fica bem equilibrada essa quantidade. Não fica de mais nem de menos, então 350. E aí eu vou pondo os ovos um por um. E nessa receita vão 3 ovinhos. E para finalizar, a estrela da nossa receita de hoje, claro, as cenouras em rodelinhas. Ainda sobrou, a Laura não comeu tudo, consegui fazer o bolo e trouxe aqui então as nossas 290 gramas, relembrando vocês, de cenoura já raladinha e cortadinha. E agora, gente, eu vou dar o pulo do gato para vocês, vou dar a dica desse bolo que pode parecer besteira, mas faz toda a diferença. Esse bolo aí, como eu falei para vocês, é um bolo assim que é tradição de família. É o bolo de cenoura, todo mundo conhece. E ele faz muito sucesso. Eu levei isso daí para uma reunião de família depois de fazer o vídeo, claro. E, gente, todo mundo amou, todo mundo perguntou qual era a receita. E eu até indiquei para virem assistir aqui no canal. E o toque mágico é essa colherzinha de sopa de manteiga, gente. Ela faz toda a diferença. Podem acreditar em mim. Se você não quiser pôr, não precisa, não é obrigatório. Mas ela faz a diferença. Pode acreditar. Tanto no sabor quanto na consistência do bolo. E aí a gente vai batendo na velocidade máxima que tiver. E a gente vai esquecer isso daí, vai deixar bater muito, que é esse o segredo também, é deixar bater. Olha aí, vocês puderam ver que depois de alguns minutos, assim, mais ou menos uns 5 minutos batendo na velocidade máxima, ele já ficou assim um creme totalmente homogêneo, amarelinho, sem nenhum gruminho. Gente, esse é o segredo também. É bater demais até isso ficar totalmente homogêneo. Não é, tem gente que bate um pouquinho e ainda fica aqueles pedacinhos de cenoura e assim, não acho legal. Acho que a consistência não fica tão boa, então confia em mim. Eu particularmente não gosto de deixar muito tempo batendo a farinha e o fermento e tal, os secos. E aí quase um acidente causado, mas tudo sob controle. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu não curto bater muito. Então, como é que eu faço? O meu liquidificador não é tão grande, não sei como é o de vocês, é na casa de vocês, mas ele é muito limitado. Então, eu gosto de pôr assim os nossos secos. Você pode transferir também para outra vasilha e depois só adicionar e misturar com a espátula. Mas eu, como quero ser mais rápida, mais prática logo, eu acho que para mim faz mais sentido assim. Para não ficar aquele só os secos em cima, para também ajudar o liquidificador, eu vou com uma espátula, dou uma pré-misturada quando tá assim
tudo mais ou menos misturado, eu vou e aí dou mais uma batidinha no liquidificador para ficar realmente bem homogêneo, bem misturado. Então você também tem a opção de passar por um bowl, passar por uma tigela e misturar só na mão, que também vai dar super certo, tá, gente? Eu que misturo lá um pouco e ainda ponho para bater só para ter certeza que tá tudo misturado. Eu peguei uma forminha com com furo no meio e passei o meu desmoldante. Lembrando que vocês podem sempre untar normalmente a forma de vocês com manteiga, com trigo, como vocês preferirem, mas como eu tenho o desmoldante aqui em casa, eu já acho mais prático, só dou aquela espirrada e aí já fica ótimo. Inclusive esse bolo, eu acho que eu passei muito rápido, ele ainda deu uma grudadinha em algum lugar que o desmoldante não pegou bem, mas normalmente o desmoldante para mim não tem erro e é muito bom. Aconselho vocês terem em casa porque é muito prático, não é muito baratinho, mas também não é nada demais, eu acho que vale super a pena esse investimento. E aí dá pra vocês já verem como essa massa é a coisa mais linda. Olha essa cor, gente. Coisa linda, linda. E fica assim líquida mesmo. Não, porque justamente é uma massa super leve. É muito leve esse bolo, gente. A gente come, quando vê já foi a metade. Feito isso, vamos deixar mais ou menos uns 40 minutos a 180 graus. Lembrando que vai de forno para forno. Então, o meu forno é mais ou menos isso daí. É deixar a 180 graus uns 40 minutinhos. Então é bom, a primeira vez que você for fazer, ficar de olho no seu forno, ver quanto tempo leva a 180 graus, tá, gente? E aí, eu já vou partir para a cobertura, que é o nosso clássico brigadeiro. É uma latinha de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga. E aí, coloquei uma caixinha e meia de creme de leite, porque esse brigadeiro, essa cobertura tem que estar mais líquida. Vocês já podem ver aí de novo a mãozinha da minha assistente, que ela voltou para me ajudar. Olha aí, pedindo para mexer, para misturar. Então, muitas vezes eu deixo ela participar mesmo. E aí, gente, é importante usar um pouquinho a mais de creme de leite nessa receita, porque eu acho que fica mais cremoso, fica mais líquido e evita assim mais ficar aquela coisa muito borrachuda. Então também coloquei aí 100 gramas de chocolate negro, de chocolate meio amargo, que eu acho que fica perfeito, dá aquela quebrada do doce. Coloquei aí, claro, o meu assistente também para me ajudar. E olha que lindo, isso que é um homem, gente. Olha o brigadeiro brilhoso que esse homem fez. E aí, vamos tirar o nosso bolinho do forno. Olha, ele ficou super douradinho. E aí, já fomos colocando a nossa cobertura. Como eu falei pra vocês, ele deu uma grudadinha e aí a gente nem gravou como ele ficou. E aí, já foi pondo a cobertura pra dar aquela disfarçada. Mas, gente, é assim. É perfeito esse bolo. E essa quantidade que eu falei pra vocês, até dá pra gente fazer aquele bolo vulcão, que é aquela que a gente corta a fatia e cai. E a consistência desse brigadeiro também permite fazer isso, né? Porque esse brigadeiro fica muito duro, muito rígido, a gente não consegue. Já envia essa receita pra quem ama bolo de cenoura, pra quem vai gostar muito de aprender a fazer ele direitinho, como tem que ser. E se gostou dessa receita, já deixa teu like, já se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo o nosso arroba. E aí, pra finalizar, gente, eu ainda joguei um pozinho dourado em cima. Eu queria ter colocado um confeito, mas eu tava sem em casa. E finalizei com esse douradinho. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa receita. É uma receita que eu amo fazer, inclusive agora mesmo que eu tirei esse bolo do forno, tô levando para uma reunião familiar e todo mundo ama, faz muito sucesso. Espero que faça sucesso na casa de vocês também, com a família de vocês. Então, relembro vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sininho e não perderem nada. Obrigada por assistirem até aqui.